Vamos. Bom dia, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Mais uma semana. Lutas, muitas lutas, mas com os nossos corações alegres, felizes, porque nós estamos aqui, irmãos. Estamos aqui em um só coração, em uma só fé, agradecendo a Deus por mais uma semana. Temos que sempre ter um coração grato e pedirmos a Ele força, que Ele esteja nos protegendo, nos abençoando. Uma semana de muitos pedidos de oração, de muita batalha espiritual, mas com os nossos corações gratos, que nós temos o Senhor Jesus, que nos dá a vitória. Que Ele possa, nessa manhã, renovar a sua fé, que nesse momento você possa descansar o seu coração no Senhor. Queremos agradecer muito a sua presença, você é muito importante para Deus e para a Escola Bíblica Dominical. A sua presença aqui nos alegra, alegra nossos corações. Muito obrigada. E é nesse espírito de estarmos entregando as nossas vidas ao Senhor Jesus, e com a certeza que Ele ouve as nossas orações, que Ele nos protege, é que nós vamos começar com a leitura de apenas um versículo. Eu convido você para abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, para que você leia junto comigo aí na sua casa. Que haja paz na sua casa nessa manhã, que toda a sua família possa estar descansando o coração, para que você usufrui desses momentos de comunhão com o Senhor Jesus. Em João 16, versículo 33. João 16, 33. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Nesse versículo, irmãos, encontramos as palavras consoladoras de Jesus. Essa promessa traz alento ao nosso coração. Há dias de alegrias, dias de tristezas, dias de choro e dias de riso. Muitas vezes passamos por situações como temos passado nesse momento, situações tão difíceis que parece que nem vamos resistir. Porém, a nossa esperança, irmão, diga aí na sua casa, a nossa esperança, a minha esperança é o Senhor Jesus. O pastor Hernandes Lopes, ele tem um livro cujo título Ladrões de Alegria, que eu até te recomendo para esses dias. É um livro muito, muito baratinho. Você vai comprar ele por menos de R$ 30, de fácil leitura e muito apropriado para os dias de hoje. Para mim foi, né? Eu gosto muito. E esse livro do pastor Hernandes Lopes, Ladrões da Alegria, ele narra a história da circunstância que inspirou o hino que é muito cantado no mundo inteiro, do autor Horatio Gates. E nós também, teve uma época então que nós cantávamos muito, cantamos até hoje, mas eu lembro aí na minha adolescência, cantava-se muito, que é o hino Sou Feliz com Jesus. Um pedacinho dele, para quem não lembra, diz: Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Atenção para os primeiros versos que ele diz: Se paz a mais doce me deres, se dor a mais forte sofrer. Horatio Gates, o autor desse livro, desse cântico, ele foi inspirado para compor esse hino tão lindo, com essa mensagem tão profunda, em um momento muito, muito difícil, de muita dor na vida de Horatio. A família do autor dessa canção, esposa e filhos, havia embarcado em um navio para um passeio em férias, e o navio naufragou. Horácio também iria para esse passeio, né? Eu fico imaginando a euforia dessa família, como se hoje fizéssemos aí um passeio, né? Um Atlântico aí, que hoje em dia está tão em moda.
Mas Horácio não foi, porque ele já estava passando por um problema financeiro muito grave nos seus negócios. Ele tinha perdido praticamente tudo que ele tinha financeiramente. Por esse motivo, ele não pôde ir. Então, foi sua esposa e suas 4 filhas. E houve o naufrágio, né, em alto mar, e suas 4 filhas faleceram, restando a vida apenas da sua esposa. E lá onde sua esposa ainda estava, ela mandou um telegrama para Horácio e disse: estou voltando, porém só. E Horácio, ele voltou ao lugar do naufrágio e deixou brotar do seu coração, que sangrava a dor, esse confortante hino: sou feliz com Jesus. Irmãos, os dias são difíceis demais, mas nós não podemos permitir que nada e nem ninguém perturbe a nossa paz que está em Cristo Jesus. Especialmente nesse momento de pandemia que assola o mundo inteiro, inquieta os nossos corações em relação ao amanhã. Mas é tempo de aprender, é tempo de depender do Senhor, de colocar nele todas as nossas expectativas, toda a nossa esperança, e de esperar nele, só nele. De aquietar a nossa alma, né? O nosso convite nessa manhã, o nosso pedido ao Senhor Jesus é que ele realmente aquiete a nossa alma e deixe o Espírito assumir o controle da situação. Que possamos descansar no Senhor. É a mensagem para mim, para os irmãos nessa manhã, esses dias tão difíceis. E eu termino com Josué 1:9, na versão NVI, que eu gosto muito, que diz: seja forte, irmão, seja forte aí, irmã, e corajoso e corajosa. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, meu Deus, seu Deus, estará contigo, Ele está comigo, está contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém, irmãos. Abaixa sua cabeça nesse momento, vamos orar. Entregue aí toda a sua ansiedade, toda a sua semana difícil, tudo que tem tirado a sua paz, todos os nossos medos. Vamos repreender também essa seta. O inimigo quer tirar a nossa paz, mas está repreendido em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui também todos os pedidos que os irmãos fizeram no início da nossa conversa. Oremos. Senhor, nós queremos dizer nesse momento que Tu és o nosso Deus, que Tu és, Senhor, o nosso amigo, que Tu és bom, que a Tua fidelidade ela tem se renovado verdadeiramente a cada manhã em nossas vidas. Nós temos sentido, Pai, e nós queremos primeiramente Te agradecer por isso. Pedimos perdão pelas nossas fraquezas, que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, a nossa saúde física, emocional e espiritual. Cuida da nossa vida, cuida da nossa casa, Jesus. Vá ao encontro dos pedidos de cada irmão, de cada irmã que está aqui conosco. Eu te agradeço muito, porque são irmãos fiéis que têm aqui todo domingo na Escola Bíblica Dominical, unidos em uma só fé. Te agradeço e coloco no teu altar as necessidades de cada irmão e de cada irmã. Mas, em muito especial, nós queremos agradecer pela vida da Dona Alice, que passou por uma cirurgia, que o Senhor deu a vitória, e ela está aqui conosco. Louvado seja o seu nome, Deus. Porque também são muitos pedidos de agradecimento que nós temos visto no grupo de oração. O Senhor tem curado, o Senhor tem dado vitórias em cirurgias, e nós queremos te agradecer. E entre esses irmãos está a nossa irmã Alice. Mas também foi nos pedido para orar pelo seu joelho, que todo inchaço, toda vermelhidão seja repreendida em nome de Jesus, que ela tenha sucesso na sua fisioterapia, que tu possas estar operando, terminando a cirurgia no joelho da tua serva, e que ela seja curada em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Fortaleça a fé,
da sua serva. Abençoe essa família, abençoe a família da Miriane, do seu esposo, Pai, e que eles possam amparar a Dona Alice, e que a Dona Alice esteja ali, se sentindo bem, em nome de Jesus. Queremos também, Pai, colocar todas as famílias enlutadas nas suas mãos. Família Dias e tantas outras. Senhor, são dias tão difíceis, às vezes nos faltam até palavras de consolo, mas o Espírito Santo, Senhor, esteja agindo nesses corações, trazendo a tua paz, Senhor. Tirando, Senhor, toda a seta do inimigo, colocando tristeza, são os ladrões da alegria que invadem os nossos corações nesses tempos difíceis que nós repreendemos, em nome de Jesus, Pai. Esteja com todas as famílias enlutadas, Senhor. Te pedimos pelo Felipe, como a Tamires pediu, que trabalha em Niterói, naquela região também tão contaminada pela Covid. Proteja o teu servo, a sua ida e a sua vinda, a sua saúde, que ele seja testemunha sua naquele lugar, Pai. Te agradecemos pela melhora da Sheila, Senhor. Te agradecemos porque tu tens operado milagres na vida da tua serva e nós acreditamos, Pai, que ela em breve, Senhor, estará testemunhando da tua glória, Pai, para alcançar corações. Muito, muito obrigada, Pai. Colocamos a vida da nossa irmã Alzira, do Gilson, que não está bem, seja o que for, Pai, esteja operando na vida da tua serva, Deus. Em nome de Jesus, esteja com a Alzira, Senhor. Seja o que for, tu já sabes, Senhor. Abre as portas para a tua serva, para que ela possa se tratar e que em breve também possamos estar agradecendo a sua melhora. Te pedimos por aquela família do pastor Samuel, passou por esse momento tão difícil, esteja com aquela família, Senhor, esteja com Seropédica, Pai. Que haja, Senhor, uma nova vida em Seropédica, Pai. Que cadeias possam se quebrar, Jesus, em nome de Jesus, que cadeias se quebrem e que o teu nome possa ser proclamado em Seropédica. Que um novo ano possa começar e possa ser para o teu reino, Jesus, para a salvação, para a libertação de Seropédica. Coloca a vida do nosso pastor em tuas mãos. Em nome de Jesus, esteja com ele. Também visite, Pai, porque também são tantos pedidos, são tantas ansiedades depositadas também sobre o teu servo. Renove o teu servo, dê uma unção também de alegria, de fé, de fortalecimento para a sua casa, para a sua família, para todos os pastores. Dê sabedoria também nesses dias difíceis de pandemia, Senhor, que também têm sido difíceis para os pastores fiéis que proclamam a tua palavra. Enche o teu servo do teu espírito e fale aos nossos corações. E muito, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Nacional de Agronomia. A gente tem essa oportunidade de crescer na palavra de Deus, refletindo sobre assuntos práticos que têm a ver com a nossa comunidade. Hoje, nós vamos falar sobre os dons de expressão, né? Que seria a variedade de línguas e interpretação, né? Nós chamamos esses dons de expressão porque é necessário o uso da fala, né? Para que ele possa ser discernido, desfrutar, né? E o conjunto desse dom espiritual, né, vai fazer então com que haja também edificação pessoal, edificação na igreja, né? Então, os dons de expressão são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? É interessante que o nome do dom é variedade de línguas, né? Geralmente se fala dom de língua, mas a verdade é que quando fala de variedade de línguas, dá para nós uma ideia mais ampliada daquilo que o Espírito Santo estava querendo dizer. Opa, tem gente falando aí. Não, acho que não liga, não. Acho que o pastor... E a interpretação... Alô? Isso. E interpretação de línguas seria a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo do significado de um vocal em línguas,
Importante ressaltar de que a interpretação não é uma tradução, né? O significado do que aquilo quer dizer de uma forma em que vamos entender essa linguagem espiritual. Texto clássico para isso, né, é o de Atos, no capítulo 2, quando fala sobre a primeira vez da manifestação desse dom. Atos 2, né, que fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. O versículo 3 e 4 vai dizer: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falassem. Então, esse texto é um texto, né, pela cristandade de uma forma geral, né, e admite-se que aconteceu o fenômeno de falar em línguas, né? A grande discussão é se esse dom age nos nossos dias, né, se ainda acontece nos nossos dias, né, e a maneira também como esse dom se manifesta. Se ele se manifesta só através de idiomas, né, ou se tem também a possibilidade do que é conhecido como línguas de anjos, né, e também línguas elegíveis, né, que assim são os termos usados para a experiência chamada de glossolalia. Então, a questão é de que quem é crente admite de que esse fenômeno aconteceu. A dúvida está se ele acontece hoje, como que ele deve ser desfrutado e aplicado. Então, em Atos, no capítulo 2, nós temos essa experiência. Ela se repete em Atos, no capítulo 10, e também em Atos, no capítulo 19, né, para povos diferentes. Para os judeus, em Atos, no capítulo 2, né, para os gentios, em Atos, no capítulo 10, né, e também, de uma forma mais ampliada, para Samaria, para os samaritanos em Atos no capítulo 10 e para os gentios em Atos no capítulo 19. Então, são 3 experiências que acontecem do falar línguas, né, numa explícita em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, os justos, Atos capítulo 10, os samaritanos, e Atos no capítulo 19, os gentios, mostrando também que essa experiência poderia ser desfrutada na nova realidade da igreja no âmbito universal, né? A outra experiência de línguas assim bem comentada no Novo Testamento é de 1 Coríntios capítulo 12, 14, né? Que a Bíblia chama isso manifestação do Espírito, né? Junto com o restante dos dons espirituais, aparece então interpretação e variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 e 10, afirma assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, no mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, né? E vai por aí afora. E aí, dizer, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretar. Ainda nós temos, no 1 Coríntios, no capítulo 14, uma ampliação da explicação do uso desse dom de forma adequada. E aí nós encontramos assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão aos, visto que ninguém em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Pelo que fala em outras línguas, deve orar para que possa interpretar. Se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei em espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 2, 4, 13
ao 15. Né? Então, são textos clássicos que depois, durante a semana, você pode meditar neles com mais profundidade. Mas a primeira é Atos no capítulo 10, né? Atos no capítulo 10, né? No capítulo 8 também tem uma experiência, mas ela não é explícita, dá a entender que aconteceu algo bem sobrenatural ali, que fez com que houvesse um espanto para as pessoas que estavam participando, mas Atos capítulo 10 é explícito, e Atos capítulo 19 também é explícito, quando fala abertamente sobre esses povos, né? Que são os 3 povos que a Bíblia define que Deus tem um plano especial, que seriam os judeus, em Atos no capítulo 2, né? Os samaritanos em Atos no capítulo 10 e os gentios em Atos no capítulo 19. Depois, há uma manifestação de línguas desordenada na igreja de Corinto, e Paulo escreve também para orientar e organizar, então, o uso desse no contexto daquela igreja. Né? Então, para você ter um universo geral do que a Bíblia sobre o dom de variedade de línguas e interpretação, é necessário que você possa observar exatamente esses textos que eu estou compartilhando com você agora. Uma coisa interessante é o nome do dom, ok? A palavra variedade de línguas no original significa diferenças, né? Ou línguas diferentes, né? E nós precisamos estar entendendo também, isso nos faz pensar que existem diferentes manifestações deste dom. E a confusão está porque as pessoas, às vezes, interpretam a manifestação desse dom de uma forma só. Né? E eles vão pegar, por exemplo, a experiência da igreja de Corinto, que queria estar usando esse dom de uma forma desordenada durante a liturgia do culto. E o apóstolo Paulo, então, vai tratar disso de uma forma bem cuidadosa para mostrar para nós como esse dom deve ser dado de forma ordenada dentro da liturgia do culto. Né? Nós encontramos essas informações em Atos, no capítulo 14, do verso 20, né, em diante, principalmente a partir do verso 26. Nós podemos ver o verso 40, né? Então, se você pegar o texto de 1 no capítulo 14, do verso 20 até o verso 40, você vai ter uma ideia de como deve ser o uso tanto da profecia quanto do dom de línguas na liturgia do culto. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito iluminado por Deus, inspirado por Deus, ele nos dá algumas noções de como nós devemos entender a manifestação desse dom no todo. E até vai ajudar algumas pessoas, talvez, que estejam até agora conectados no negativo, para entender algumas manifestações que acontecem com você e você poder ter orientação bíblica para usar essas manifestações sem sentimento de culpa, né, e nem de forma errada. Então, nós podemos dividir pelo menos 4 manifestações do dom de línguas na igreja, né, e na palavra de Deus, na vida daqueles que servem. 4 manifestações. A primeira manifestação é línguas para edificação pessoal. Paulo abre essa possibilidade de falar em línguas e ele vai afirmar em alto e bom som. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Né? Então, quando ele aponta para essa possibilidade, ele está dizendo, então, de que o uso do dom de línguas também deve ser usado para edificação pessoal. Para cada manifestação do dom, existem também alguns princípios que precisam ser observados. Então, línguas para edificação pessoal, né, deve ser usado como uma linguagem sobrenatural que o Espírito Santo usa através de nós, né? E então, você pode fazer isso no seu período devocional, né? Ou numa situação em que você, por exemplo, percebe de que precisa orar, mas que você não tem argumentos humanos, né,
para que você possa expressar o seu desejo diante de Deus. Aí seria, então, uma linguagem espiritual, né? Por isso que 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2, fala que quem usa o dom de línguas nesse nível, né, fala com Deus mistérios e ninguém entende, né? E aí, então, o Paulo coloca essa possibilidade da manifestação desse dom para uso de edificação pessoal. Então, você faz isso no seu período devocional ou de uma forma bem discreta, né, para que você possa estar utilizando dessa linguagem sobrenatural, né, que, de acordo, então, com a interpretação nessa linha, vai falar também de que você, usando essa linguagem espiritual, né, o diabo não tem condições de discernir o que você está falando, o que o Deus está colocando no seu coração. Nesse nível também pode ter interpretação, né? Mas o apóstolo Paulo não necessariamente coloca como uma situação que tem que acontecer em todos os casos, né? Que o uso de línguas com interpretação é quando você faz isso de forma coletiva, né? Então, essas línguas para edificação seria uma experiência que você pode usar para que você possa passar tempo em oração. Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de passar longos períodos de oração porque os argumentos se acabam. Quando a pessoa tem a manifestação desse dom na sua experiência, ela pode passar mais tempo na presença de Deus, orando em línguas, e isso, então, vai dar para ela a possibilidade do uso dessa língua sobrenatural. E aí, junto com isso, a pessoa vai perceber, a médio e longo prazo, uma capacidade maior de entendimento da palavra, né, de percepção também de necessidades na sua própria vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, né? É como o céu se abrir de uma forma mais especial. Essa é a experiência de quem pratica línguas para edificação pessoal, ok? Então, isso seria a primeira manifestação do dom, né? Para edificação pessoal, tá? A outra manifestação é línguas para interpretação, né? E a Bíblia vai falar, daqui a pouquinho eu vou deixar alguém fazer pergunta se tiver, né? Línguas para interpretação, o apóstolo Paulo fala, eu quisera, na verdade até no original eu quero que vós todos falem em outras línguas, mas sobretudo que profetizem, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar para que a igreja tenha edificação. Então, o apóstolo Paulo agora ele está falando do contexto de línguas dentro da manifestação coletiva, ok? Dentro da liturgia do culto. E aí, por que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, né? É porque na manifestação pública, para que você possa ter o efeito da profecia, você precisa de duas manifestações de dons, de língua e interpretação. As duas manifestações vão equivaler, né, equiparar à profecia. Por isso que ele fala que a profecia é o superior ao falar em línguas, dentro do contexto, né, da liturgia do culto público, senão vira uma grande confusão. E esse era o problema lá na igreja de Corinto, porque eles queriam o tempo inteiro culto, todo mundo em línguas ao mesmo tempo, não havia espaço, então, para aquilo que Paulo chama de ordem e decência na liturgia do culto, ok? Alguma pergunta até aí, Miliane? Tô lerda hoje nesse botão. Não, pastor, por enquanto a gente está só ouvindo. Tá, ok. Então, línguas para edificação pessoal, né? E aí tem gente que tem essa manifestação de línguas para edificação pessoal, mas ela não vai usar isso
necessariamente no culto, usa no seu período devocional, né? Ou nas suas horas de maior crise, ela ora em línguas com Deus, né? E então ali baixinho, ali com discrição, usando então essa arma espiritual. Línguas para interpretação, você já está vendo aqui que seria objetivamente dentro do estudo de uma liturgia de culto, né? E línguas como profundos gemidos para intercessão. Naquele texto de Romanos, no capítulo 8, que fala que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Essa manifestação acontece mais com aquelas pessoas que têm um ministério de intercessão, né? Aí tem uma empatia com aquilo que as pessoas estão vivendo, e aí, então, os momentos que a intercessão é tão intensa de que, numa manifestação dessa intercessão, surge essa manifestação em línguas. Miliane, quer falar alguma coisa? Pode falar. Então, eu fiquei pensando aqui, pergunta, não pergunta, vou perguntar. Pode perguntar. Quando eu era, isso foi muitos anos atrás, ali no final da minha adolescência, quando eu me converti, havia um movimento de busca pelos dons, né? Pelos dons, principalmente pelo dom de línguas. E me lembro que muitas pessoas assim, né, que eu conheço receberam. E parece que depois isso, não sei se porque eu numa igreja mais tradicional não percebi tanto, não percebi mais esse. Esse é um dom que a gente pede a Deus ou Deus simplesmente dá? Claro que todo dom é presente de Deus, mas há uma busca. Como é que o senhor entende isso? Como é que funciona isso, né? Como é que é isso? Então, a Bíblia, né, partindo lá de Marcos capítulo 16, de que aqueles que creem, né, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então, a primeira manifestação que é colocada à disposição daqueles que creem falarão em novas línguas. E aí, então, vai falar, então, se dermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vai falar também de que em situação de perigo, então, se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Então, é colocado a possibilidade da experiência de falar em outras línguas para aqueles que creem, né? E aí, então, dentro dessa interpretação, essa manifestação em línguas em caráter de edificação, né, e aberta a possibilidade para todos os crentes, né? E a questão, então, do dom para ser manifesto publicamente na igreja, na liturgia de culto, isso seria, então, seletivo. Isso não seria necessariamente para todos os crentes, né? Até porque, assim, a Bíblia vai falar também em Atos, no capítulo 2, no texto que nós lemos, a gente precisa pensar no texto. O texto do que estava acontecendo, 120 pessoas reunidas ali. 120 pessoas. E a Bíblia vai falar de que apareceram línguas como de fogo sobre cada um deles. E aí a Bíblia vai falar que todos que estavam naquela reunião passaram a falar em outras línguas. O texto não diz que foram só os apóstolos. O texto diz que foi toda a congregação. Todos ficaram do Espírito Santo para falar em outras línguas, né? Então, Miliane, dentro dessa explicação didática que eu estou tentando passar, essa manifestação do falar em línguas para edificação, segundo aquilo que eu entendo da Bíblia, é uma possibilidade para todos os crentes, né? A possibilidade de você ter esse dom para que você possa usá-lo, equivalendo à profecia de forma pública, então aí já tem alguns critérios e todos os crentes têm acesso a isso, né? E aqueles crentes, então, que têm
chamado especial para uma intercessão profética, que investem muito tempo orando por outras pessoas, geralmente tem essa experiência aqui de línguas, né, com profundos gemidos para a intercessão, né, profética. Eu entendo de que isso não tem acontecido com mais frequência, porque o nível busca, né, é muito. Você viveu essa época, eu também vivi, na década de 80, assim, década de 90, havia um interesse muito grande, principalmente da parte dos jovens, buscar a Deus para conhecê-lo de uma forma melhor. E a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Também houve muita manipulação em relação a esse assunto, né? O uso errado, né? Que as pessoas não sabiam discernir, o uso da edificação de língua na sua devocional e o uso da edificação em língua publicamente como o dom que se equivale à profecia. E essa banalização fez, então, com que as pessoas ficassem atrás, muita brincadeira também envolvendo esse dom, né? Tanto para ridicularizar quanto também para banalizá-lo, né? Então, a gente precisa manter o equilíbrio e entender de que é uma possibilidade. Se houver busca intensa, e geralmente é isso que acontece. A busca intensa, esse dom geralmente se manifesta, né? E então tem algumas pessoas que ficam com medo, né? Ou a repressão, e aí não há ambiente adequado, porque quebra, então, e Deus, então, deixa de operar. Um espírito de confusão geralmente entra, né? Mas a Bíblia fala que a gente não deve proibir o falar em outras línguas. Então, precisamos ter um equilíbrio em relação a esse assunto. Sim, eu estava pensando aqui, pastor, enquanto você estava falando. Antigamente, a gente buscava, né, receber o dom, e até foi usado, como você falou, de uma forma inadvertida, muitas vezes virava sinônimo de status, era uma coisa, né, espiritual, de orgulho espiritual. Coisa. A gente faz uma bagunça muito grande com as coisas, né? E hoje, talvez, as pessoas que têm o dom ficam, às vezes, até com uma certa timidez, porque pode ser que ao né, se expor seja tido como arrogante, está querendo aparecer, então vai para um outro caminho, então, e isso eu acho que empobreceu, né, o culto, porque a gente acabou criando uma forma de castrar essa manifestação dentro da devocional da igreja, da vida da igreja, né? Se tornou algo menos visível dentro da igreja. A Rose está colocando ali, a pergunta da Rose no chat é a seguinte: se o senhor conhece alguém que tem esse dom no individual com Deus, caso sim, já te falaram como é, porque ela entende que é sobrenatural. É muito comum ver pessoas orando e de repente falam em línguas. E às vezes percebemos que são a mesma palavra, as mesmas palavras. Isso tem explicação? Isso. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que têm esse tipo de manifestação de uso do dom de línguas para edificação pessoal, né? E assim, né? Eu não tenho nenhum receio de compartilhar com vocês aquilo que entendo que é bíblico e que deve ser feito de uma forma segundo os princípios da Bíblia, né? Então, eu posso dizer para vocês, assim, com todo carinho, com todo jeito, né? Não querendo ferir a interpretação, né, o momento de ninguém, não é? Mas eu uso bastante o uso de línguas para edificar pessoal, né? Há muitos anos que eu faço isso, né? Porque eu entendo que isso me dá a possibilidade de uma linguagem espiritual, né? E que eu posso utilizá-las em vários momentos, e de que não necessariamente as pessoas que estão à volta percebem,
né? Então, eu posso dizer para vocês como é que eu também gosto de utilizar essa prática, e não estou dizendo que você tem que fazer essa coisa, porque eu acho que isso é muito individual, né? E isso é uma questão de você e Deus, e não vale a pena copiar pelo copiar, né? Eu, por exemplo, assim, quando eu vou fazer as minhas caminhadas, né? E eu uso bastante, até porque, assim, às vezes eu estou com um dia muito cheio, né, para estar separando o tempo assim mais específico, e eu não consigo parar tudo, né? E aí tenho que fazer algumas coisas de forma paralela, por exemplo, eu tenho que dirigir. Digamos assim, eu vou ter que sair daqui lá em São Paulo, né? Se eu tiver só um carro, né, eu vou colocar um louvor e vou orar em línguas daqui até São Paulo, se for o caso, né? E aí, na minha experiência, né, o que começa a acontecer? O pastor foi arrebatado. Não, não foi arrebatado. Não pode ser arrebatado, não. Tá dirigindo, Milene. Como é que pode? Não pode, não. Agora, pastor, que deu uma sumida na sua voz. Assim, eu estou orando línguas, assim, para mim mesmo, né, usando essa arma. De repente, vem na minha mente, né, o nome de muitos de vocês, né? Digamos, eu estou assim, tal, aí de repente vem o nome do Márcio na minha mente, naquele momento, assim. E aí eu continuo orando em línguas em favor do Márcio, né, até um determinado momento. Aí depois, então, surge um outro nome, né? Surge também a impressão de alguma situação que alguém da igreja, ou que eu conheço, esteja passando, né? Então, essa dinâmica, né, que acontece comigo e acontece também com algumas pessoas que, no transcorrer dessa minha caminhada, né, compartilharam também comigo algo parecido, né? E aí, então, se tornou para mim uma linguagem de edificação e uma linguagem de intercessão profética, né? Então, eu estou falando isso aqui com todo carinho e também dizendo de que se você não se sente à vontade a fazer isso ou para entender dessa forma, a gente quer dizer que esse estudo aqui não é para impor um jeito diferente, né? Mas é o jeito que eu expresso a minha espiritualidade, né? Eu acho que isso é uma injustiça parte de não compartilhar isso com você, né? De você saber de que às vezes eu me comporto, às vezes não, muitas vezes eu me comporto dessa maneira. Durante essa semana que passou, certamente você passou por uma intercessão profética através dessa manifestação na minha experiência pessoal. E conheço outras pessoas também, né? Mas que eu não vou citar muitos deles para que cause constrangimento. Mas, assim, de uma forma geral, o Luiz Hermínio usa muito isso, o Luciano Subirá usa muito isso, né? O pessoal do Ministério Ouvir e Crer usa muito isso, né? David Robson usa muito isso, mas é uma questão também da gente adquirindo maturidade, porque uma das coisas que muitos crentes maduros têm de preocupação é ditando e nem forçando, né? Mas a gente precisa, então, também observar o texto. O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Quem passou a falar, né, foram eles, entendendo, então, de que eles estavam debaixo de uma ação especial do Espírito Santo. Quanto a essa questão de ter apenas poucas palavras no vocabulário, é possível porque é necessário que haja discipulado e é necessário também a prática disso para que a experiência possa ir aumentando, né? Mas pode ser que nesse primeiro momento,
haja um vocabulário restrito, você entender e isso não afligir a sua consciência, você começa usando esse vocabulário restrito e depois a coisa vai ampliando devagar. Essa tem sido a experiência de algumas pessoas e algumas outras pessoas, porque não viram essa manifestação progredirem, elas pararam de usar, né? Mas dizer para vocês que quanto mais se usa, mais você vai ter a possibilidade de ampliar o seu vocabulário, ok? Então, a pergunta da Rose... Não, pastor, está cheio aqui. Está cheio agora? Agora encheu aí o negócio. Agora encheu, pastor. Agora está... Ó, vamos nós, hein? Eu acho que, curiosamente, as dúvidas giram sempre no mesmo ponto, né? Depois eu quero comentar uma coisa, mas vamos lá. Aí a Rose falou de que, né, geralmente são as mesmas palavras. Aí o Juninho falou, tem alguma forma de discernir o dom de línguas verdadeiro ou falso? Já ouvi tantas palavras repetidas que eu mesmo posso tentar reproduzir e dizer que falo em línguas. E aí a Tamires perguntou se o senhor se familiariza com as palavras como se fosse um idioma e sabe o que está orando, ou se edifica mesmo sem compreender as palavras. Isso mesmo. Esse dom de edificação pessoal não tem a necessidade de você ter esse entendimento. A Bíblia fala que essa experiência é orar no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer de que essa experiência é equilibrada. E ele vai falar, então, de que precisa orar com o Espírito e orar também com a mente. E aí, nesse contexto, ele vai até definir que quando ele ora em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, o meu espírito ora de fato, né? Em uma outra versão, ora de verdade. Então, para o uso desse dom de uma forma pessoal, você não tem necessariamente a necessidade de ter a interpretação de tudo. Melhor, aquilo que o apóstolo Paulo fala da possibilidade da gente orando em todo tempo no Espírito, né? E aí, como a Miliane falou, a questão também está diretamente ligada à experiência, né? Se começar com poucas palavras, e se você quiser se aprofundar nisso e for fiel, você vai poder também discernir se aquela experiência ali é uma experiência genuína, se é coisa da tua cabeça, né? E queria dizer para vocês também, se você é um crente verdadeiro, difícil do diabo te enganar nesses aspectos que desenvolvem vida espiritual. Que você precisa de orientação, né? Precisa de equilíbrio porque muita gente, quando usa esses dons, eles ficam profundamente desequilibrados, né? E aí vira uma grande confusão. Mas, geralmente, para algumas pessoas, começam com poucas palavras que depois o vocabulário vai se ampliando. Tem algumas pessoas também que, numa experiência mais ampla, eles, depois de um momento devocional intenso, uma busca intensa coletiva, é como se arrebentasse uma represa dentro deles e eles começam, então, a falar, né, assim, muitas palavras numa experiência de êxtase, às vezes, né? E o que o apóstolo Paulo vai dizer é de que essa experiência do dom para edificação pessoal não necessariamente precisa ser em êxtase, né? É alguma coisa que você faz utilizando o seu período devocional, a sua busca com Deus, o desejo de você expressar para Deus de que você deseja ter experiências sobrenaturais com Ele. E em espírito, a Bíblia diz, fala mistério, ok? Mas precisa ser alguma coisa, e volto a dizer para vocês, desenvolvida com equilíbrio, né? Para que nós possamos desenvolver uma espiritualidade sadia, né? Então, até é bom para nós conversarmos sobre isso. Não, a partir de hoje, não significa dizer de que a igreja tem que passar por essa experiência, que todo mundo tem que falar em línguas. Não, a gente está estudando as experiências sobrenaturais como alguma coisa possível que deve ser desenvolvido dentro, né,
da Bíblia Sagrada com equilíbrio, né? Isso precisa ser colocado. Fala, Miliane. Não, Juninho perguntou se a gente deve orar pedindo a manifestação dos dons. Isso aí. Olha só, a Bíblia fala, né, que a gente deve procurar com zelo os melhores dons. Nós pedimos os dons, ok? Só precisamos entender isso aqui mais uma vez que eu quero ressaltar. O dom de edificação pessoal, segundo também até o meu entendimento, é alguma coisa que está dentro aí da graça de Deus disponível para aqueles que creem, ok? Agora, o dom de línguas como interpretação na igreja, que tem um aspecto da profecia, aí a Bíblia vai falar que isso é limitado para quem o Espírito Santo quer compartilhar, né, para o uso do dom. Como tem o dom do discernimento de espírito, como tem o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, aí também há esse dom, então, de variedade de línguas com interpretação, que não está com livre acesso para todos os crentes, não. Pedir o dom pode pedir. Agora, é Deus que, na soberania dele, ele compartilha. Parece que essa linguagem espiritual está disponível para todos os crentes. Mas essa linguagem espiritual, se você não quiser usá-la, Deus também não vai te proibir, você também não significa dizer que você vai ser um crente num nível inferior, só porque você não tem paz ou não usa esse tipo de manifestação. Tem algumas coisas que a Bíblia diz que é possível que a gente possa realizar, mas por experiência, cultura, né, a gente às vezes não usa. Então, tem, por exemplo, a Bíblia fala que a gente pode orar por enfermos. Tem gente que nunca orou por um enfermo, né, impondo as mãos, como a Bíblia diz. Isso não significa dizer que essa pessoa é um crente de categoria inferior. Ela só não se sente à vontade, né? Ou não sente autoridade para fazer isso, continua sendo crente, apresentando lá os frutos do Espírito e a vida segue. Mas também, se você quiser experimentar esse tipo de manifestação, a gente entende baseado em Marcos, no capítulo 16, que fala: esses sinais acompanharão aqueles que creem, né? Então, ali, ó, em meu nome falarão em novas línguas, né? Fala sobre expulsar demônios. Então, está falando na categoria geral, né? Que um crente, qualquer crente em Jesus, repreender o demônio vai embora, né? Não existe um dom especial de expulsão de demônio, né? Então, a hermenêutica vai dizer, dentro do contexto, de que se a expulsão de demônio é possível a todo crente, por falar em outras línguas para edificação pessoal, é possível a todo crente também, ok? Então, a gente precisa estar entendendo isso. Agora, tem crentes que usam a autoridade para expelir demônio, mas não necessariamente ele tem o dom do discernimento de espíritos, né? O dom de discernimento de espírito dá para você antever a situação, você vê também o que está acontecendo na vida da pessoa. Qualquer crente pode expulsar o demônio se ele se manifestar. Quem tem discernimento de espírito, antes que os outros percebam que há demônio ali, ele tem esse alerta no seu espírito e ele invoca, então, a manifestação de Deus para que aquele espírito geralmente se manifesta e ele é expulso. Da mesma forma, existe essa possibilidade a partir de Marcos capítulo 16, Atos capítulo 2, quando diz que todos eles falaram em outra língua, todos que estavam naquela reunião, né? Aconteceu também com judeus, samaritanos e gentios. A gente entende, então, de que é uma possibilidade geral, né? O dom de manifestação de línguas para edificação pessoal. O dom de manifestação de línguas como interpretação no culto é restrito, né? E tem regras para que isso possa ser observado, para que não haja confusão. O dom de linguagem espiritual também para intercessão, geralmente é usado por aquelas pessoas que têm essa manifestação nos seus períodos intensos de intercessão profética, gemidos inexprimíveis, Romanos no capítulo 8. Né? E aí faltou um que é o sinal para incrédulos, né? O sinal para incrédulos que a gente vê que aconteceu no dia de Pentecostes, né? E até mostrando para você que no dia de Pentecostes acontece uma experiência que eles falaram em idiomas, né? A experiência de 1 Coríntios
é diferente da experiência de Atos no capítulo 2, ok? E aí, em Atos no capítulo 2, ocorre, né, uma transcendência no intelecto, né, e todas as barreiras de linguagem pela capacitação, né, do Espírito Santo começa a se manifestar, e aí a pregação, a ensino, testificação sobre Cristo em alguma língua dos homens, idiomas, da qual o crente não tenha conhecimento, né? Começa a falar e as pessoas que estão ali de outra nacionalidade entendem na sua própria língua, ok? Mas vamos lá, Miliane, tem mais pergunta aí? Pastor, mas antes, deixa eu só fazer, em cima do que você falou, tem uma análise aí de que a descida do Espírito Santo em Atos 2:4, criando essa homogeneidade de línguas, seria o oposto do que aconteceu na Torre de Babel. Exato. Certo. Não, só certo. Não vou estender muito, não, só para lembrar se meu raciocínio estava correto. E correto. a Catilene, ela fala assim, tem pessoas que dançam e marcham quando estão orando. Se isso tem a ver com o Espírito Santo. Entendi. Então, aí já é um outro tipo de manifestação, né, que a gente talvez vai conversar um pouquinho mais à frente, né, mas tem que se ter cuidado, né, e aí precisa de pessoas, quando esse tipo de manifestação ocorre, que possam serem usadas com discernimento de espíritos, né? Porque a Bíblia vai dizer de que genuinamente isso já aconteceu. A Bíblia fala que Miriam dançou, a Bíblia fala que Davi lançou, né? Então nós podemos perceber de que isso é uma manifestação até cultural do povo judeu, eles fazem isso com muita naturalidade, né? Os africanos também fazem isso com muita naturalidade. Agora, tem algumas pessoas que fazem isso usando a carne, né? Ou até mesmo motivados por uma ação diabólica. Minha recomendação, dentro dessa questão da experiência sobrenatural, é que a gente precisa colocar também as pessoas com o dom de discernimento de espírito em ação. Aí, por exemplo, assim, quando está acontecendo um maior mover, assim, né, e começa a acontecer algumas coisas diferentes, porque as emoções das pessoas estão muito atingidas, né? Aí, por exemplo, eu sou o pastor da igreja, eu preciso estar atento, né? Então, nessa hora, por exemplo, né, até você vai ter oportunidade de ver isso se a gente estiver em algum local, tiver muita manifestação do Espírito Santo, eu vou ficar de olhos abertos para que eu possa observar o que está acontecendo, né, para que Deus possa me dar sinais para ver se aquilo deve ser discernido como alguma coisa que vem da parte de Deus ou não. Tem algumas pessoas que, nesse momento, por exemplo, fecham os olhos, né, e fica alheio àquilo que está acontecendo, ou até mesmo horrorizado, e não dá espaço, então, para que o dom de discernimento de espírito, que é fundamental para esses momentos, possa estar entrando em operação, porque o diabo é muito sujo, e também porque as nossas emoções muitas vezes nos enganam, né? Então tem que ser uma coisa feita com bastante equilíbrio. Então eu posso dizer para a Catilene que existem algumas manifestações dessas, de dança, de marcha, que pode ser o Espírito Santo. Agora, tem outras manifestações que a gente precisa colocar no crivo do dom de discernimento de espírito. E também lembrar do seguinte, não tem necessidade que essas experiências de marcha, de dança, aconteça todos os domingos na igreja, né? Porque o pessoal fica tão viciado nisso que vai achar que o culto só é bom se essas coisas acontecerem. Se não acontecerem essas coisas, o culto não é bom, aquele povo é frio, né? Então, a gente precisa observar bem essas situações aí. Mas pode acontecer sim, mas tem que avaliar através do dom de discernimento de espírito se aquilo vem de Deus, é da mente ou se é do diabo. E a Fala, Miliane. Perguntou quando saber se a pessoa está blasfemando. Aí eu acho que entra o que você acabou de falar, né? Quem falou, Miliane? Fala um pouquinho mais alto, porque eu não te ouvi direito. A Paula Pinheiro falou quando saber se a pessoa está blasfemando. Isso aí. Então, através do dom de discernimento de espírito, através também do conteúdo daquilo que a pessoa está falando, fazendo, se aquilo escandaliza, assim, se aquilo ali é imoral, né? Por exemplo, uma pessoa está dançando, dizendo que está dançando no espírito, mas é uma dança sensual.
Então, isso é uma indicação para mim que aquilo ali é da carne ou aquilo ali é do diabo, né? Se for uma coisa sublime, o local é cheio da glória de Deus, né? As pessoas se quebrantam e começam a pensar em Deus de uma forma mais séria, né? Então, isso são indicações que vêm de Deus, né? Que o ambiente, então, é tomado por quebrantamento, por comunhão, por respeito mútuo. Então, aí você começa a entender, né, de que isso é uma manifestação que vem da parte de Deus. A gente vai falar ainda dentro dessas experiências sobrenaturais sobre o testemunho no íntimo, né, que a Bíblia coloca, então, como um forte aliado também para que você possa discernir se é blasfêmia, né, se é mau uso, né, e aí, então, o testemunho no Espírito vai dizer para nós, que a Bíblia vai dizer, então, que se nós crermos em Jesus, conforme diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. Também vai dizer, então, que nós crentes temos o direito de sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Então, nós mesmos, no desenvolvimento da nossa vida cristã, vai adquirindo conhecimento para fazer o discernimento se isso vem de Deus ou não vem de Deus. Mais alguma pergunta, Milene? Fala aí. Pastor, não vou deixar você terminar, não. Certa vez contaram que a pessoa falando achava que era dom de língua, mas era língua demoníaca. Existe isso também em outras religiões, como um engano, uma cópia? Isso existe. Existe essa manifestação em línguas, sim, em outras religiões, né? Na Umbanda, por exemplo, no Espiritismo também há esse tipo de manifestação. Mas isso tudo porque o diabo é imitador, né? Não há cura na igreja, há cura também no Espiritismo. Então, isso não vai desmerecer o uso do dom só porque acontece de uma forma errada. A gente até vê de forma inversa. Só acontece da forma errada porque tem a maneira certa da observação desse dom. Aí é claro que isso é uma grande caminhada, né? Muita gente, né, agora na Igreja de Agronomia está atentando mais para esse fato. Então, não é do dia para a noite que você vai começar a entender tudo, mas você já vai poder entender de que essas experiências podem acontecer vindo da parte de Deus e elas podem acontecer de forma equilibrada e bíblica, né? E esse é o meu intuito, da gente passar a possibilidade de desfrutarmos daquilo que é bíblico de forma coerente, sem medo. E a Bíblia até vai dizer isso. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, não vai ser Deus que vai nos dar uma cobra quando nós pedimos a Ele um ovo, né? Então, a gente pede para Deus um alimento, né? Uma experiência profunda. Ele não vai deixar nós sermos enganados, né? Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Na minha busca para alguma coisa mais sobrenatural, eu julgo o meu relacionamento com Deus, a minha sinceridade com Ele. E algumas vezes eu pude discernir de que algumas coisas que tinham uma aparência espiritual de Deus, no fundo não era, porque faz esse tipo de avaliação. A primeira avaliação é a questão do que a Bíblia diz. A segunda é o que eu sinto quando aquela manifestação está em operação, né? Qual é o conteúdo dela? Quais são as informações que o Espírito Santo me dá também no íntimo? Então, é fundamental aliar essas duas coisas, o que a Bíblia diz e o que nós sentimos no nosso íntimo, para a gente não ser enganado e não deixar o diabo fazer a festa ou ser manipulado por alguém que está sendo movido pela carne. Acho que agora foi, pastor. Foi, tá bom. Então, eu quero sugerir, a semana que vem, a gente vai continuar a falar sobre isso, né, da manifestação em línguas na Bíblia, né, que tem também a experiência de Atos dos Apóstolos e a experiência de Corinto, né? E também nós vamos falar sobre os benefícios de falar em línguas, né? E também dos perigos, né? Eu quero terminar hoje aqui só com esses perigos aqui da doutrina, né, na visão pentecostal e na visão tradicional. Tá? Para a gente terminar aqui, a semana que vem a gente continua e vai entrar também na questão da voz audível e da experiência de arrebatamento, dessa coisa que a Catilene também levantou, de marcha no espírito, essas coisas todas aí, dança.
A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso a partir de domingo que vem. Mas eu acho que tem dois perigos, né? O perigo da doutrina pentecostal é ensinar um cristianismo de duas categorias, né? Que isso provoca danos para a igreja. Eles vão separar, então, os crentes batizados no Espírito Santo e os cristãos comuns, né? E vai colocar, então, uma classe superior de crentes na igreja. E as pessoas, então, que não têm essa experiência de falar em línguas, não podem assumir determinados cargos, né? E aí criam uma hierarquia dentro da própria igreja. Aí eles dividem a igreja em cristãos batizados no Espírito Santo, os cristãos comuns, né? E aí o que resta são os não cristãos, né? E aí os cristãos comuns, que não têm esse tipo de experiência, se sentem diminuídos, né? E isso causa divisão na igreja, né? E o lado tradicional, né, por ter muito medo daquilo que a Bíblia também coloca como genuíno, não busca os dons. E a Bíblia fala que a gente deve buscar com zelo os melhores dons. Acabamos, por isso, rejeitando algumas partes da Bíblia, né, como 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, que fala sobre a possibilidade dessas experiências e dá-nos orientação prática de como elas precisam ser desfrutadas, né? E aí, muitas vezes, as pessoas esquecem essas partes desses textos da Bíblia. E acaba se dando pouca ênfase à busca da plenitude do Espírito Santo, né? Porque existe uma ênfase sobre o caráter, a moral, né? Mas a vida cristã fica muito parecida com alguns aspectos da sociologia, por exemplo, do politicamente correto, mas que não há pouca eficiência nas questões práticas da vida, né? Não se sabe lutar contra as batalhas espirituais, né? Não se sabe usar o discernimento espiritual que está à nossa disposição, né? E uma vida cristã também focada na busca da plenitude do Espírito Santo faz também a nossa santidade aumentar, a nossa sede de Deus aumentar, e às vezes, então, numa igreja mais tradicional, não acontece esse tipo de busca, né? Fala pouco sobre o Espírito Santo por medo, né? E também apaga a possibilidade de uma ação mais específica, abrangente, né, do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, fala extinguir o Espírito. Extinguir o Espírito aqui é não ter um ambiente adequado para que o Espírito Santo possa se manifestar. Então, eu quero deixar essas coisas com vocês. E a semana que vem, então, a gente continua falando sobre os princípios que governam os dons, né? Botei os dons aqui, mas os dons de variedade de línguas, ok? E aí vamos conversar mais um pouco sobre as manifestações de línguas na Bíblia, né? A experiência de Atos dos Apóstolos e a experiência de 1 Coríntios, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios de falar em línguas, ok? Mas há alguma pergunta a mais aí, Miliane? Não, é melhor... não estimula, não, pastor. A gente está... Estimula não, senão... porque também hoje eu tenho que votar lá no Rio de Janeiro. Meu título ainda não foi transferido para cá. Eu vou votar ainda hoje aqui com as meninas. Eu fiz uma coisa no Rio. Eu justifiquei. Então, eu vou votar com elas lá. Aí, por isso também eu vou terminar um pouquinho aqui, mais cedo. Eu acho que nem é mais cedo, está no horário mesmo. Está no horário. Não tem nada de muito cedo. Vamos orar, então. Eu vou voltar a palavra para a Miliane e para a Sandra. Tá? Mas eu quero que você pense nessas coisas que nós conversamos. E eu quero dizer para você também o seguinte: se você tiver dúvidas sobre isso, né, ou até pensa de um jeito diferente, eu estou aberto para a gente conversar. A gente também não quer, de forma nenhuma, impor para a igreja alguma coisa que possa quebrar a unidade, nada disso. Eu quero só passar para vocês aquilo que eu entendo como visão da Bíblia em relação aos dons espirituais e às experiências sobrenaturais vindo da parte de Deus. Quero estar junto com vocês aí, e até se você pensar diferente, você é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo,
A gente vai caminhar junto aí para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, até porque conseguimos vencer também as dificuldades da internet e conseguimos terminar essa aula de hoje. Nós pedimos a Ti que o Senhor conceda para nós um restante de domingo na Tua presença e um culto abençoado logo mais à noite. Obrigado, ó Deus, pelas dúvidas sinceras das minhas ovelhas. Desejo, ó Deus, te conhecer de uma forma profunda, mas de uma forma em que possa estar alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. E também, Deus amado, eu quero pedir que aquelas pessoas que pensam diferente, o Senhor também possa estar continuando as abençoando, e eu vou continuar respeitando a elas. A gente não está aqui numa disputa e nem queremos, ó Deus, impor alguma coisa que possa trazer dificuldade ou divisão para a tua casa. Nós queremos, na verdade, que a nossa igreja caminhe, ó Deus, dentro da possibilidade de experimentar as coisas maiores que a tua palavra promete. Essa é a nossa oração, agradecidos pela instrumentalidade da Miliane, da Sandra, ó Deus, agradecendo por todos aqueles que participaram e pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe-nos no transcorrer deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Sandra. Amém, irmãos? Mais uma manhã, né? Muito abençoada. Eu espero você aqui no próximo domingo. Eu e você juntos aqui, ó, na EBD. Vamos, então, né? Bem rapidamente. Quem desejar, abrir sua câmera, seu microfone, para a gente dar um tchauzinho aí, bem gostoso. E hoje, às 19 horas, ó, também juntinhos na live. Também, terça-feira, poderosa reunião de oração, convide as outras pessoas, também às 19 horas. Um beijo, irmãos. Deus abençoe. Pastor, muito obrigada. Eu acho que são dúvidas que foram sendo plantadas no nosso coração pelo distanciamento, muitas vezes, que foi dado, né, dentro das nossas denominações, a atuação do Espírito Santo. Mas nós louvamos pela sua vida e por Deus estar nos dando a oportunidade de resgatar alguns aspectos da nossa vida devocional com Ele. Um bom dia a todos, gente. Um bom domingo, uma semana abençoada. Tamires, muito obrigada pela semana passada, por ter segurado aí as cordas. Que seja uma semana de paz para todos nós. Tchau, gente. Bom domingo. Bom gente. domingo. Tchau, queridos. Tchau. Tchau.